Antes de começar, eu quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando, né, pela internet, especialmente para o Luiz. Luiz é um amigo que mora em... Ele é português, mas ele mora na Inglaterra e ele acompanha todo o culto da nossa igreja. Fica com Deus, Luiz, você em sua casa. E sauda agora a amada igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Quem puder ir, dá uma olhadinha assim pelo ombro direito, esquerdo. Se tiver alguém sem Bíblia, por favor, sente ao lado ou vê se tem mais de uma Bíblia no seu corredor. Empresta a Bíblia para alguém. O dissertar, ele vem de uma orientação, o dissertamento do texto. Mas o texto, ele é uma semente transcendental. Só de falar do texto aqui, glória a Deus. Porque a Bíblia, ela fala por si própria. A Bíblia, ela não precisa de ninguém que possa ser alguém que domine-a e fale para você. Porque ela própria, ela já tem vida em si. E a vida em si que ela tem chama-se Espírito Santo. E é Ele que vai falar contigo. E é Ele que vai falar conosco. Todos, gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns segundos. E não pensasse em você agora, mas que você direcionasse a sua mente com toda a sua força, com todo o seu coração, para aquele que te trouxe aqui, para aquele que te sustenta, para aquele que é o maior de todos, para aquele que é superior e inacessível, para aquele que é o seu chão, para aquele que é a sua roupa, para aquele que é o seu alimento, para aquele que é o ar que você respira. É de ti, Jesus, que nós estamos falando, Senhor. É de ti, Pai querido. Se nós estamos aqui, glórias ao Senhor. Se entramos aqui com um problema, glória ao Senhor. Se nós chegamos aqui abastados, glória ao Senhor. Se viemos aqui adorar a Ti, glória ao Senhor. Se alguém doente, glória ao Senhor. Se alguém necessitando de um milagre, glória ao Senhor. Se essa igreja existe, glória ao Senhor. Se nessa igreja tem ministros, glória ao Senhor. Se nessa igreja tem instrumentos, tem som, tem iluminação, glória ao Senhor. Se eu sou casado e tenho filhos, glória ao Senhor. Se ainda não casei, Jesus está preparando a sua esposa e o seu esposo, glória ao Senhor. Se nós temos esse céu que hoje está tão lindo, e o sol forte, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória, 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 e o céu nesse momento está dizendo, santo, 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 santo é o Jesus, santo, santo é o Senhor. O Senhor é Deus no céu, o Senhor é Deus na terra, o Senhor é Deus sobre tudo, o Senhor é soberano sobre a doença, o Senhor é soberano sobre a fartura, mas o Senhor é soberano sobre aquilo que nos falta, Jesus. Tudo entregamos nas tuas mãos. Pela nossa fé que temos em ti, tudo vai bem. Para a glória do nome santo de Jesus. Quem pode dizer um glória a Deus, misturado com aleluia? E aplauda a Jesus, glória a Deus e aleluia a Jesus.
Nosso tema e a dissertação dele, logicamente que você já ouviu várias vezes e cabe a mais uma vez nós ouvirmos, porque é muito pertinente ao nosso dia a dia. É pertinente ao crescimento tanto espiritual, físico, mental e principalmente quando nós temos filhos. Porque nós temos que demonstrar aos nossos filhos o caráter que nós passamos para ele. E dentro dessa filosofia, eu quero propor para toda igreja que tudo nessa vida tem um propósito. E quando nós entregamos esse propósito nas mãos de Deus, se torna a vontade de Deus soberana sobre você. E a vontade de Deus, quando ela é vinda, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que nós somos seres que sempre gostamos de dar uma ajuda ao Senhor Jesus, porque o propósito é uma semente. Quando você faz um propósito diante do Senhor, aquela proposta, ela vai entrar e ela vai ter um tempo. E nós somos mestres em querer antecipar as coisas que tem que regar todos os dias. Diante do propósito, quando nós não temos e não queremos esperar o tempo do nascimento do nosso propósito, nós entramos num período de ansiedade. E a ansiedade causa em nós problemas psicossomáticos. Ou seja, tudo é gerado na sua mente. E aquilo que gera na sua mente, ela se transforma, talvez, numa doença que passa para todo o seu corpo. Essas doenças psicológicas, elas podem ser, às vezes, alguma coisa que vai trazer um fardo pesado e que vai te acompanhar durante muito tempo, durante um período. Tudo por causa da ansiedade. Mas nós não vamos falar sobre ansiedade. Eu quero falar hoje sobre propostas. Há um propósito. E quando nós queremos ajudar a Deus, dentro desse propósito, nós queremos dar o nosso jeitinho. E esse jeitinho são propostas. E, às vezes, um propósito, ele vem acompanhado de várias propostas. E, geralmente, a proposta, ele é o caminho mais curto aonde nós queremos chegar dentro do nosso objetivo. A coisa com Deus é paulatino. Mas a nossa ansiedade nos leva a querer acelerar o processo. E eu vou citar um exemplo aqui de uma galinha que põe o seu ovo e eclode num tempo tal, mas dentro do propósito de vida daquele animal, o frango ele vai estar pronto para ser abatido com algum tempo. Mas hoje não. A ansiedade do comércio é o quê? Produção. Pegar esse frango, injetar hormônios que com 2 a 3 meses, 26 dias, esse frango já está pronto para o abate, para você levar para dentro da sua casa e alimentar a sua família. Mas que tipo de animal você está comprando e o que ele tem produzido de hormônios dentro dele? É benefício? É malefício? Essa é a ansiedade, esse é o anseio. Israel, a tâmara, quem já comeu tâmara sabe que é uma fruta tremenda. A tâmara, há um provérbio israelita que diz que a tâmara, quem a planta, planta para a sua geração. Ou seja, a tâmara, no seu crescimento
normal é 80 anos para ela crescer e começar a dar o fruto. Mas acelerar o processo genético dessa planta, hoje você planta ela, daqui a 2 anos você já está colhendo o fruto dela. Ou seja, adiantar um processo de 78 anos de uma planta que seria da sua formação total em 80 anos. Hoje, em 2 anos, ela já é uma árvore e já começa você a colher frutos dela. Ansiedade. E a ansiedade gera em nós uma palavra chamada egoísmo. Egoísmo vem de ego, e ego vem de eu. Você já passa a não pensar no coletivo. Você já passa a pensar em você próprio. Isso vai ser bom para mim. Isso eu vou crescer. Isso e isso e isso. Vira o Chapolin, o Chaves, né? Isso e isso. Ou seja, você não sabe que para trás de você tem pessoas que quando você chega ao sucesso, a sua família chega ao sucesso junto com você. Mas quando você cai no fracasso, a sua família vai junto com você também. Esse é o egoísmo de você querer acelerar um processo. Porque quando você vai dentro de um propósito paulatino, caminhando, você vai crescendo, mas não. A proposta fala um pouco mais alto e você quer dar vazão para esses processos. Mas a proposta, ela não é uma terra sólida. A proposta é um local onde tem ou limbo, ou ele é como se fosse aquela pedra lavada de rio, que ela sempre, quando você bota o pé, você não sabe se você vai firmar ou se você vai ficar em pé. A probabilidade dessas propostas é levar a uma queda. Mas o egoísmo, ou seja, o eu, pode te levar ao sucesso ou pode te levar ao fracasso. E eu quero compartilhar esse texto agora de Mateus capítulo 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em... Portanto, caso a luz que tem em ti sejam para as trevas, que grandes trevas serão. Eu iniciei aqui falando que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Fundamento, pilar bíblico principal. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Mas Jesus, ele só age de forma em que nós deixamos ele participar da nossa vida. As nossas escolhas vai decidir e definir aonde você quer e eu quero chegar. Por exemplo, o nosso passado tem influência hoje no nosso presente. O que você plantou lá, você está começando a colher agora. Mas o que você plantar agora, você vai colher amanhã. Ou seja, passado, presente e futuro. A sua decisão tem de a ver com o seu futuro. Porque as que foram ontem, você está colhendo hoje. E as de hoje, você vai plantar para colher amanhã. Ou seja, se sobressai o provérbio israelita, judeu. Você planta hoje para que os seus filhos colham no futuro. Para que as suas gerações colham no futuro. Ou seja, somos seres geracionais. Somos seres que lá no Gênesis, quando Deus virou para Adão e falou o quê? Adão, seja fecundo, multiplicai.
e dominai. E eu quero falar conosco hoje de 3 pessoas que quiseram, diante de um propósito, aceitar a proposta. E um deles é esse cidadão que eu acabei de falar, Adão. Qual era o propósito de Deus para Adão? Ser fecundo, multiplicar e dominar. Mas teve um sentido, um momento, que Adão recebe uma proposta. Deus tinha falado a Adão, usufrua de tudo, menos daquela árvore. Aí me aparece alguém com uma proposta. Adão, se você comer, se nós comermos, nós seremos semelhante a Deus. Saberemos o que é bom e o que é mal. Adão aceita a proposta. Irmão, eu fico imaginando Eva. Eu fico imaginando que mulher que... Não tem, eu ia dizer um adjetivo aqui, mas freiei. Como seria Eva? Que mulher linda, que mulher, que perfeição de mulher. A proposta, ela vem para nós dessa forma, ela não vem de forma esquisita. A proposta, ela não vem de uma forma em que vai ser, que você vai ter que andar arrastando pelo chão. Não, ela vem sempre de uma forma que aos nossos olhos ela é perfeita. Oba, é essa aí que eu quero. É de Deus. É de Deus essa proposta. Aí Adão aceitou a proposta dessa mulher. O propósito era o quê? Fecundar, multiplicar e dominar. Ou seja, aderiu à proposta. E o que aconteceu com ele? De dominador passou a ser dominado. A segunda pessoa, Abraão. E aparece 2 anjos, Abraão, e diz assim: Abraão, você vai ser pai de multidões. Caraca, eu dessa idade, minha mulher daquela idade, a mulher ouviu aquilo, deu até uma gargalhada. Falou, como? Como eu dessa idade? Eu já começo a liberar uma primeira palavra profética para você. Para Deus não importa a sua idade ou o tempo que a sua proposta está demorando. Ela vai chegar. Ela vai chegar, a proposta vai chegar. Ela vai nascer. Ela vai nascer e você vai usufruir da sua proposta. Junto com a sua família. Só que quando Sara ouve aquele propósito e ela começa a gerar dentro da mente dela, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não tenho, eu não consigo. Aí ela vai lá e pega a mais bonita serviçal dela e fala bem assim, ó, não tem aquele propósito? Tá aqui, ó. Aí a minha mente analítica volta a pensar, como seria Agar? Uma mulher vislumbrante, uma mulher linda, uma mulher perfeita. Quando eu estudei esse texto, eu lembrei da minha esposa na hora. Oh, glória, perfeita. E não, irmão, é verdade. Se ela não ouvir isso, né? Aí, Abraão aceitou o propósito. Só que o propósito não era Ismael, o propósito era quem? Quem? Vocês estão bons de Bíblia, hein? O propósito era quem? Isaac. Quando o Senhor vira para ele e fala assim, ó, pega tudo para o holocausto e sobe e vai até o Moriá. Ele levou Ismael ou levou Isaac? Irmão, o propósito que Deus tem para a sua vida é o que está determinado. Deus já determinou. E se você levar esse propósito, crendo, orando,
vai dar o tempo certo e você vai ser abençoado. Mas, se você aceitar a proposta, Ismael vai aparecer. E Ismael está causando um furdunço até hoje lá na região. São duas famílias, são duas nações brigando entre si. Guerra. O propósito era nascer uma criança, que dessa criança veio Israel. Mas só que uma cidade poderosa como Israel tem também uma cidade poderosa, Ismael, e um é contra o outro. Ou seja, Abraão cedeu a proposta e causa um problema milenar. Você pode, às vezes, dentro do seu propósito, você querer ajudar o seu propósito, ou o seu olho se encher com um propósito, causar um problema geracional na sua vida. Não seja egoísta, não seja pequenino na sua forma de pensar, porque a sua história não acaba com você, a sua história vai continuar com seus filhos, e os filhos dos teus filhos. Salmo 128. Você vai sentar na mesa no final desse salmo. Você vai sentar na mesa e verá os filhos dos teus filhos. Ou você vai gerar uma família única, poderosa, ou você vai gerar duas famílias que vão brigar entre si. Terceiro, Sansão. Sansão, o propósito do nascimento de Sansão seria juiz e libertador. Mas Sansão tinha um voto com ele, dentro desse propósito, que Sansão não poderia cortar o cabelo, Sansão não poderia tocar em cadáver, Sansão não poderia se misturar com outras mulheres, Sansão não poderia, pelo voto nazireu, beber bebida forte. Pois Sansão fez tudo errado. Sansão era para ser juiz e libertador. Até que aparece uma mulher. Gente, eu não estou falando contra as mulheres não, pelo amor de Deus, hein? Vocês são bênção. Aparece quem? Dalila. Aí a minha mente analítica vai lá em Dalila. Eu creio que Dalila seria uma lourinha. H seria uma morena, né? Por causa do deserto. Mas eu vejo que essa mulher devia ser uma lourinha. E bela. Porque Sansão não caiu com as outras. Sansão foi cair com Dalila. Sansão, de onde vem a tua força, Sansão? Você me amarra aí com cordas de tanta espessura, e aí você vai conseguir parar a minha força. Mas a palavra-chave para Sansão era o quê? Filisteu. Quando falava lá, vem os filisteus, a Bíblia diz que essas cordas, ele arrebentava essas cordas, como você pegasse um fio, quando a aranha está tecendo lá, a teia, ele cortava parecendo um fio de uma teia de aranha. Mas é corrente! Pau! Ele pocava aquelas correntes. Mas teve uma hora que Sansão, Dalila deve ter feito alguma coisa muito especial, que Sansão virou e falou bem assim, eu vou parar de brincar com você e vou dizer para você de onde vem a minha força. Corta os meus cabelos. Sansão era para ser juiz e libertador. Sansão cedeu à proposta de Dalila. E qual foi aonde Sansão chegou? Julgado e preso. Sansão cedeu à proposta de juiz e libertador, passou a ser julgado e preso.
dar mais tempo para falar um pouco mais sobre essas 3 pessoas. Mas eu gostaria de voltar para o texto. No 22, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Não só você, mas toda a sua família. Você pode estar parado aí pensando, né? Poxa, domingo de manhã poderia ser uma palavra tão mais de animação, uma palavra, né? Eu quero entrar na segunda-feira, o mês já está se encerrando, mas caramba, uma palavra um pouco desconfortável para algumas pessoas. Mas que te traz uma lembrança que você tem que entender que o seu passado você está vivendo hoje, mas o amanhã vai depender do que você vai começar a plantar a partir de agora. E agora eu quero falar de 3 pessoas que não cederam à proposta. E o primeiro dele é José. Deus dá um sonho a José. E o sonho era qual o sonho? As estrelas, os feixes, o sol e a lua. Mas para ele não ceder à proposta, aquele cara foi vendido ou quase morto por causa do seu propósito, do propósito que Deus tinha para ele. Aqui vai um conselho: nunca diga os seus sonhos para ninguém. Não mostre suas feridas para quem não tem. Remédio para te curar. Quem conhece essa música? Ou forças para te erguer. Vai te dar não, irmão. Ou seja, quando você conta o seu sonho, as suas ambições, geralmente as pessoas têm tendência a puxar a gente para baixo. E aqui vai. Quantos aqui assistem Big Brother? Seja sincero. Só um? Você, Miguel? Ah, então baixa a mão. Te peguei, hein? Ninguém vai falar aqui que assiste Big Brother se está assistindo. E quem assiste esse programa fica lá torcendo, sabe para quem? Para pessoas que você nunca viu e provavelmente nunca vai ver. E às vezes fica ligando, votando, gastando dinheiro. Ele é melhor do que ela. Não, ele é falso, ela não é falsa. Você fica torcendo por alguém que não tem nada a ver com sua vida. Mas você não torce pela felicidade de um irmão seu. Você não torce pela felicidade de um filho seu. Você não torce pela felicidade de um vizinho. Mas você torce por aquele que quando você precisar dele, liga para ele. Se a Bíblia diz que o nosso parente mais próximo é o nosso vizinho, mais próximo de você é o seu vizinho. Quem nunca precisou aí? Nessa época acho que não existe isso não, né? Eu vi muito minha mãe fazer isso. Faz café aí, esqueci do açúcar. Não tinha supermercado como tem hoje, né? A gente recorria a quem? Ao vizinho. Me empresta aí um. Emprestado nunca pagava, né? Me dá aí um copo aí porque eu tenho que fazer um café. Meu Deus, o arroz foi pouco, eu tenho que... Fulano, me empresta um copinho de arroz aí. É ou não é, gente? Você nunca fez isso, mas de repente o seu vizinho, seu pai, sua mãe já te contou essa história. Que fez. E é verdade. Você recorre ao seu vizinho. Você recorre a ele. Mas você não torce, você não ora por ele. Mas quando ele cai, miserável, eu falei que isso ia acontecer. Ah lá, eu não disse? Eu não falei? Ah lá, aconteceu, minha boca é profética. Eu sou profeta. Só que o sonho de José não tinha a mulher de Potifar. No sonho de José tinha estrela, tinha feixes, tinha sol, tinha lua, mas não tinha mulher. Quando aquela mulher faz a proposta para ele, ele fala: ei, você não está no propósito que Deus tem para a minha vida, eu não vou te aceitar.
Aquele homem de governado virou governador. De prisioneiro virou governador. E ainda alimentou toda a sua família. E a segunda pessoa, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu vou incluir nesse meio aí Daniel. O propósito de Daniel era orar quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Só que quando ele ia para a janela orar, aquilo causava um mal-estar nas pessoas. E começaram as pessoas a ter ira dele. Você, quando começa a prosperar, da mesma forma em que você tem raiva do seu vizinho, tem raiva do seu irmão, você não é uma pessoa que aonde chega a sua presença é agradável, também as pessoas começam a ter raiva de você. Quando você começa a prosperar, as pessoas também querem ver sua queda. Como você também tem ira das pessoas. E estava lá o jovem Daniel, orando 3 vezes ao dia, mas um dia o cara virou para ele e falou bem assim, se você não parar com esse propósito, está aqui, ó, o anel do rei chancelou. Se nós pegarmos você orando, você vai para a cova do leão. A proposta era orar 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Mas a proposta era o quê? Para de orar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, vai tocar o chofar. Quando cair, você vai se prostrar àquela estátua. Milhares e milhares de pessoas se ajoelharam, se prostraram diante daquela estátua. 3 jovens ficaram em pé. Qual era o propósito desses 3 jovens? Eu só me dobro diante do Deus vivo. Eu só me ajoelho diante do Deus vivo. Aquilo é uma estátua. Aquilo é um homem, Nabucodonosor. Eu não vou me prostrar a estátua nenhuma. Eu não vou me vender a parar de orar por causa de uma proposta. Para de orar, está demorando demais. Esse propósito está demorando, não vai chegar. Vai chegar sim. Você tem que ser otimista, pessimista, botar força, ser disciplinado. Orar, buscar. Jesus na hora certa vai te trazer a proposta pronta. Mas eles, por não ceder à proposta, vai ser jogado na cova dos leões, famintos. Alguns dizem que os leões de lá eram diferentes dos leões da savana, parecia um bezerro. Dizem que eles eram grandão. Ou seja, a morte estava anunciada para aquele jovem, mas ele não cedeu o propósito. E, parafraseando, adjetivando, o leão virou um gatinho. O leão com fome de carne passou a ser vegano. Olhou para Daniel, fez até carinho de nojo. Credo, queria alface. Eu queria pepino, queria cenoura, né? Mas ele não cedeu ao propósito. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, pode me jogar lá. Eu vou morrer, mas eu vou para o céu. Vou derreter, mas eu vou para o céu. Chega lá, o que acontece? Por não ceder o propósito, a proposta, começa a andar sobre o fogo, que 7 vezes mais foi acrescentado. Ou seja, quando você anda diante de Jesus, dentro do propósito, Satanás, todos os projetos dele para te destruir, são cancelados na hora que você acorda e diz, glória a Deus. Você entendeu? Quem está entendendo até agora a mensagem? E eu já vou caminhando para o final e quero fechar com Jesus. Irmãos, quando você está próximo de receber uma bênção, sempre vai ter um deserto para passar. Sempre terá um deserto. Agora, vai pegar e dar um glória a Deus quem entender. Deserto
não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Você não vai ficar no deserto. Porque quando você entrar no deserto, você não vai entrar sozinho. Quem vai estar com você? O Espírito Santo. Jesus acaba de ser batizado e entra no deserto para ser provado por Satanás. Inimigo meu e seu. Inimigo que quando você dorme, ele já está planejando. Ou dando caminho ao projeto de destruição sobre a tua vida. Mas como, se eu sou crente? Como, se eu sirvo a Jesus? Mas você tem algo dentro da sua boca que é tremendo. A sua língua. Provérbios nos explica isso. 18, 21. Fala que o poder da vida e da morte está no poder da... Alguma versão está língua, a outra está palavra. Aquilo que sai da sua boca é uma semente. Mas na hora da ira, na hora do desespero, e minha bênção não está chegando, aí a ansiedade faz a gente falar coisas. Caraca, que esse cidadão aqui está cheio. Mas só que esse cidadão aqui, ele não pensa como esse. Ele é emocional, não é racional. Mas você está desgastado pela ansiedade. Seu ego está ferido, está machucado. E você quer que o propósito chegue logo. Aí você começa a dizer palavras. Mas a Bíblia não funciona, mas a oração não vale nada, e o jejum é isso, aquele irmão lá que não faz nada. Olha para o meu vizinho. Quem lembra do Salmo 73? Asaf, querendo chutar o pau da barraca, começou a olhar para os vizinhos, está vendo lá, está prosperando, não faz nada, lá, churrasco, bebida. Poxa, o cara pintou até o cabelo de branco porque comprou uma lancha. Né? Cadê Robin? Pintou aí, Robin? Eu acho que é Robson, hein? O outro lá comprou um motão, aquela motona que eu queria. Poxa, tá trocando de carro, tá reformando a casa. E eu servindo a Jesus, até que os meus pés quase escorregaram. Mas tem um propósito, irmão, para isso. Quem lembra lá da inauguração do templo de Davi? Deus quebrou o protocolo ali, naquela hora, quando Asaf perfilou os tocadores, quando ele começou a louvar, uau, a glória de Deus desceu. Você pode estar passando pela tribulação que for, mas quando você abre a sua boca para louvar a Deus, Deus enche o lugar onde você está. Uau! E não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Quem nunca chorou quando aquela aflição saiu, quando você começou a adorar, quando você começou a louvar, quando você começou a dizer quem é Jesus na sua vida, aquele peso sai e se faz viver, e você a viver o que está escrito em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu aliviarei. Eu vou trocar esse fardo pesado que você não consegue mais, mas vou te dar o meu. Você não vai andar por aí livre, não. Tenha de bom ânimo. Jesus nunca disse que viver e servir a Jesus seria fácil. Jesus entra 40 dias naquele deserto. Quando volta debilitado, fome, cansado. Ele encontra logo Satanás com 3 propostas. Transforma a pedra em pão se tu és filho de Deus. Se tu és verdadeiramente, Deus existe na sua vida, ora para que esse homem seja curado. E eu vou orar para ele ser curado, mas vai depender da vontade de Deus. Amém ou não amém? Amém? Então vamos fazer o seguinte, nem só de pão vai viver o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Leva Jesus a um lugar alto. Se joga daí, cara. Porque você vai dar ordem aos teus anjos a seu respeito. E eles vão vir e vão te segurar. Não tentarás o Senhor, teu Deus. E outra coisa,
Tá bom, você não quer fazer isso? Então você vai se ajoelhar diante de mim. Olha essa riqueza que eu tenho aqui, ó. Se ele é o Criador, gente. Né? Ageu, meu é a prata, meu é o ouro. E o cara quis comprar Jesus, dizendo assim, ó, tá vendo aquele rei, olha a riqueza daquele, olha a riqueza daquele. Tudo isso eu vou te dar, se você só me adorar. Adorarás o Senhor teu Deus e não se encurvará a outros deuses. Jesus segue o propósito dele. Segue, vai indo, é crucificado, é humilhado, é espancado. E Jesus meu Deus, passa por um processo de depressão tremenda. Se vê sozinho naquele momento. Ele pega a cruz e leva ele para o Calvário. Está lá. Em Cristo, o Rei dos Judeus. Até na última hora, Satanás tenta Jesus. Entra num irmão que está do lado. Preso, assassino, estuprador. Já está condenado à morte, vira para Jesus. Descrente. Vira para Jesus e fala o quê? Você realmente é filho de Deus? Desce daí. Salve-se a ti próprio. E salva nós também. A última proposta. Agora você imagina se Jesus desce daquela cruz. Se ele não leva o propósito ao final. O que seria da nossa vida hoje? Sem o Espírito Santo, sem a promessa do Espírito Santo. O que seria da nossa vida se Jesus pecasse, descesse daquele madeiro e não tivesse a morte e ele não ressuscitasse?